Oi, gente. Aproveitar que hoje é TBT e que o assunto de ontem foi obesidade e quero lembrar de um fato que aconteceu comigo aqui, na minha profissão, de uma situação bem difícil. Eu diria até que é uma das situações mais difíceis que eu já vivi até hoje na minha profissão, que foi assistência a uma paciente obesa. Eu recebi o plantão no hospital logo pela manhã com a notícia de que tinha uma paciente na emergência. Era uma paciente grave, tá? Grave porque apresentava uma pressão muito alta. Na hora que eu avaliei, estava de 12 por... Aliás, de 22 por 12, né? 220 por 120. Ela já estava em uso de antihipertensivo, usava naquele momento usava 3 tipos de antihipertensivo. Ela usava antihipertensivo venoso e também o medicamento para evitar eclâmpsia, né? Que é a situação mais grave, mais temerosa que a gente pode ter de uma paciente gestante com pressão alta. Essa paciente também tinha diabetes gestacional, que não tinha sido tratada, que não tinha sido comunicada a ela que precisava de tratamento. Eu avaliei o cartão de pré-natal dela, avaliei todo o prontuário e vi também que ela fez todas as consultas bem direitinho, estava tudo anotadinho ali, mas que ela havia ganhado 52 quilos durante o pré-natal. Agora veja bem, a paciente em 9 meses ganhou 52 quilos, ou seja, o peso de uma outra pessoa, de um outro adulto. É muito grave. Então, essa paciente tinha um controle pressórico muito difícil, ela poderia entrar num estado grave de convulsão a qualquer momento. O bebezinho já não era mais prematuro, então a conduta seria interromper a gestação. Para interromper a gestação, a gente vê vários aspectos, né? Como ela já tinha parido outras vezes, ela teria condições de ter parto normal. E uma cesariana numa paciente obesa, essa paciente tinha quase 160 quilos. Uma cesariana, uma cirurgia numa paciente assim, pode ter consequências muito graves, desde hemorragia, né, como deiscência de ferida, né, dificuldade na cicatrização, além do ato cirúrgico ser muito difícil, né, é difícil pra gente abordar, pra gente chegar no útero, pra gente extrair o bebê, é muito difícil. A posição da paciente atrapalhava, inclusive, ela respirar. Quando ela ficava deitada de barriga para cima, que seria a posição que ela estaria numa cesariana, ela tinha dificuldade de respirar. Também a quantidade, né, do tecido adiposo, da gordura dela, traria dificuldade na anestesia, né, na raquianestesia. Então, talvez essa paciente precisasse de anestesia geral, e a anestesia geral que é preciso de intubação seria de abordagem dificílima também, não sou anestesista, mas foi discutido esse caso lá. É uma abordagem muito difícil porque para intubar uma paciente obesa tem uns riscos muito grandes, né? Ela pode parar ali durante a intervenção cirúrgica, o ato anestésico. Então, com tudo isso, ela ainda tinha pressão alta, que é outro fator de risco para uma cirurgia. Se a pressão dela não abaixasse, como é que a gente ia operar? Ela não pararia de sangrar. Então, nós optamos por indução de parto. Para induzir esse parto, eu precisava ter garantia de que o bebê estava bem. Levamos para ultrassom, para avaliar líquido, né? Avaliar a movimentação fetal. A médica da ultrassom nos chamou para contar, para nos mostrar que era impossível de enxergar o bebê naquela situação. Ela estava tão edemaciada que o aparelho de ultrassom não conseguia ver o bebê. E não era porque o aparelho era ruim, não. O aparelho de lá é muito bom, mas ele não conseguia ver porque não ultrapassava as camadas. E também o líquido, né, que retém ali entre o tecido adiposo por causa do edema, por causa do inchaço, não permitia que visse. Então a gente não sabia nem sequer a posição do bebê, se ele estava cefálico, se estava pélvico, se tinha líquido, se não tinha. A única coisa que conseguiu ver foi o coraçãozinho, viu que o bebê estava vivo.
Beleza. Paciente com diabetes, que não tinha feito o controle, a barriga muito grande, a gente já tinha certeza também de que aquele bebê era grande, era um bebê gigante. Com certeza teria aproximadamente 4 quilos no mínimo. Mesmo assim, para preservar a saúde daquela mulher, nós optamos por manter o processo de indução. Seria menos arriscado para ela. Iniciamos a indução de parto lá na emergência mesmo. E pouco tempo depois que começamos o processo, ela entrou em franco trabalho de parto. Quando a paciente entra em trabalho de parto, ela consegue ajudar a acelerar o processo quando ela se levanta, quando ela movimenta o quadril, né? Quando ela faz algumas posições que vocês conhecem. Mas essa paciente tinha muita dificuldade de movimentação. Para ela se virar na cama, ela não conseguia. Ela precisava de ajuda. Para ela ficar em pé, era muita dificuldade. Nós chamamos a equipe multi, né, para acompanhar. A fisioterapeuta esteve com a gente ali o tempo todo, conseguiu colocar ela de pé. E nós começamos a pensar na estratégia de como que essa paciente ia ter o seu bebê. Em pé, as pernas delas não afastavam, então o bebê não ia passar por ali. De cócoras, ela tentou, mas ela não suportou a dor nos joelhos. De 4, ela não quis nem tentar. De lado, ela até conseguia, mas ela precisava levantar uma perna e ela não tinha a força de levantar uma perna. Quando ela não tem essa força de levantar uma perna, um profissional fica do lado segurando a perna dela, mas a gente não conseguia, era muito pesada aquela perna. Então, a única posição que ela conseguiu foi litotomia, né? Foi de barriga para cima, que é a pior de todas para assistência ao parto, mas era o que cabia naquela hora. Quando ela entrou no processo expulsivo, toda a equipe do hospital foi lá para nos ajudar. Então nós tínhamos anestesista, tínhamos as pediatras, né? A fisioterapeuta já estava lá com a gente, as enfermeiras que vieram de outros setores, várias técnicas de enfermagem que vieram para nos ajudar também, porque a gente precisava de ajuda. E acredite, a ajuda que a gente precisava na hora era de força. Eu estava com mais 2 colegas, né, no plantão, que me ajudavam a monitorar e a tomar as condutas na hora. Quando ela entrou no expulsivo e saiu a cabecinha do bebê, aconteceu o que a gente já temia, que foi a cabeça ficou presa, né? Aconteceu uma situação que chama distócia de ombro. Saiu a cabeça, não saiu o corpinho do bebê. A gente precisava fazer uma manobra. Essas manobras começam mobilizando a perna. Para vocês terem noção do peso que estava, eram 2 técnicas de enfermagem segurando cada perna dela para colocar na posição para a gente tentar extrair o bebê. Não conseguiu. O anestesista tentou fazer pressão suprapúbica, mas a gente não conseguia alcançar mesmo o útero, né, o local certo para tentar gerar o bebê. Com muita ajuda de Deus, divina, nós conseguimos desprender esse bebê. Nós, as 3 médicas que estavam lá, tentaram, né, girar o bebê com a mão, girar com força, girar com muito custo. Eu consegui extrair o bebê, que saiu bem molinho, né, como demorou um tempinho ali no canal. Ele saiu bem molinho, precisou de intervenção da pediatria, foi reanimado e no final deu tudo certo, graças a Deus. O bebê ficou bem, né, precisou ficar um tempinho na observação. E ela também teve um controle pressórico bem depois do parto. Ficou vários dias internada, não teve convulsões igual a gente temia. Graças a Deus deu tudo certo. Não precisou de episiotomia, não precisou de intervenções maiores, não lacerou o períneo, ela ficou bem. Mas o que eu quero deixar aqui é alerta quanto aos seus cuidados. Se cuide. Tá? A obesidade não é brincadeira, a obesidade é uma doença e ela traz várias consequências, principalmente na gestação, que é o meu foco, né? Que era o recadinho que eu queria deixar para vocês. Se cuide, o ganho de peso em excesso deve ser identificado o quanto antes, deve ser cuidado o quanto antes.
Não deixa pra depois, certo? Beijo pra vocês, até a próxima historinha do mês que vem, da semana que vem.